Olá, estudantes! Eu sou a professora Suzane. E eu sou a professora Daniela e hoje estamos aqui para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Antes de iniciarmos a nossa aula, lembrem-se de higienizar as suas mãos lavando-as com água e sabão ou passando álcool em gel. E hoje você irá precisar de materiais para fazer os registros. Você vai precisar de um caderno, um lápis, uma borracha. Vamos deixar um tempinho para você separar esses materiais e já voltamos. Bem, iniciaremos a nossa aula sempre com um quiz. Vamos lá? E a primeira questão é: a língua dos povos originários indígenas é o tupi? Verdadeiro ou falso? Para você que disse que é falso, acertou. Porque atualmente mais de 160 línguas e dialetos são falados pelos povos indígenas no Brasil. Inclusive, esse fenômeno se chama multilinguismo. Alguns exemplos são Apurinã, Baneuá, Baré, Chiquitano, Guajajara, Guarani, Terena, Ticuna, Timbira, Tucano, Wapixana, Chavante e Yanomami. Questão número 2. Não há nenhuma garantia aos indígenas para candidatarem-se nas eleições. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Para você que disse que é falsa, acertou. Por quê? O indígena pode ser sim um candidato ou uma candidata, porque é um cidadão ou uma cidadã que possui todos os direitos. Porém, para ser candidato ou candidata, há algumas restrições, como, por exemplo, o conhecimento da língua para alguns cargos. Para exemplificar, eu trago aqui no próximo slide a foto da advogada indígena Joênia Wapixana. Ela foi eleita a primeira deputada federal. Questão 3. A Organização das Nações Unidas, a ONU, foi responsável pela aprovação da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas. Verdadeiro ou falso? Para você que disse que é verdadeiro, acertou. No dia 13 de setembro de 2007, em Nova York, a Assembleia Geral da ONU aprovou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. O texto é extremamente avançado, refletindo o conjunto das reivindicações atuais dos povos indígenas em todo o mundo. Questão 4. Segundo a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas, os indígenas não têm o direito de manter os seus nomes tradicionais próprios de sua cultura. Verdadeiro ou falso? Para você que disse que é falso, acertou. Ao se referir ao direito à manutenção da cultura, o texto da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas diz que os povos indígenas têm o direito de manter os seus nomes tradicionais para lugares e pessoas e de entender e fazer-se entender em procedimentos políticos, administrativos ou judiciais, inclusive através da tradução.
Questão 5. Os direitos constitucionais dos indígenas estão expressos num capítulo específico da Constituição Federal de 1988. Verdadeiro ou falso? Para você que disse que é verdadeiro, acertou. Na Constituição de 88, temos o título 8 da Ordem Social e o capítulo 8 dos Índios, além de outros dispositivos dispersos ao longo do seu texto. E aí, conseguiram acertar as questões? Muito bem. Bem, hoje temos aqui algo bem diferente. Eu trouxe aqui para vocês uma caixa. E nesta caixa nós temos alguns elementos que vão nos ajudar a adivinhar qual é o tema da aula de hoje. Vamos lá? Eu trouxe aqui algumas sementes naturais, cestaria, urucum, abanador de palha, filtro dos sonhos. Conhecem? Cachixi, coeté e este, maracá, algumas penas, zarabatana, e é isso. E aí, conseguiram adivinhar o tema que vamos tratar hoje? Muito bem, para você que disse que nós vamos falar sobre os povos originários, os indígenas. Acertar. Todos os elementos dessa caixa e a arte indígena brasileira compreendem as diversas maneiras do indígena expressar a sua cultura. Vamos acompanhar mais durante a nossa aula e entender melhor sobre isso. Agora, que tal realizarmos um jogo? Com esse jogo, nós vamos exercitar a sua memória e testar o seu conhecimento sobre o que foi apresentado aqui na caixa. O nome do jogo é O que está faltando? Nesse jogo, nós iremos apresentar para vocês algumas imagens e deixar um tempinho para que vocês possam memorizá-las. Após, nós vamos tirar uma imagem e o desafio é descobrir qual a imagem foi retirada. Vamos lá? Bom, na primeira imagem nós temos urucum, pintura corporal, cestaria e cintos para festa. E aí, qual imagem foi retirada? Conseguiram memorizar? Muito bem! Se você respondeu que a imagem retirada foi a cestaria, você acertou. E essa foi fácil, né? Mas agora, nós vamos adicionar mais imagens e retirar os nomes. Será que você vai conseguir? Vamos deixar um tempinho para vocês memorizarem as imagens e já voltamos. Muito bem, agora eu já retirei a imagem. E aí, vocês conseguiram memorizar? Descobriram qual foi a imagem retirada? Vamos ver juntos? Muito bem, a imagem retirada foram as ervas medicinais.
Muito bem, agora vocês já conheceram alguns elementos que fazem parte da tradição e da cultura dos povos indígenas. Estima-se que existem hoje no mundo pelo menos 5.000 povos indígenas, somando mais de 370 milhões de pessoas. E esses povos são muito diferentes entre si, no que se diz respeito aos costumes, às tradições, à linguagem e ao modo de vida. No Brasil, segundo dados do censo do IBGE de 2010, os mais de 305 povos indígenas somam 896.917 pessoas, o que corresponde a aproximadamente 0,47% da população total do país. E nesse total, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. No mapa, conseguiremos observar a distribuição da população indígena no país. E podemos ver também que os municípios com a maior quantidade de indígenas são São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e Tabatinga, no estado do Amazonas. Já no Paraná, vivem cerca de 26.559 indígenas, aproximadamente 0,25% da população. Mas desse total, apenas 44% vivem nas aldeias oficialmente reconhecidas paranaense. E no território vivem 3 etnias indígenas, os Guaranis, Caigangues e os Chetá. É muito importante conhecermos um pouco mais sobre a presença desses povos no mundo, no nosso país e no nosso estado. Agora vamos conhecer um pouco mais de alguns elementos da cultura dos povos indígenas, o grafismo indígena e a pintura corporal. Os povos indígenas têm como costume transformar a sua história e as suas crenças em desenhos. Enfeitam objetos e o próprio corpo com linhas, formas geométricas e formas inventadas por eles mesmos. Os desenhos se repetem, criando um ritmo e um padrão geométrico e gráfico, conhecido como grafismo. A forma de elaborar o grafismo varia de acordo com cada povo indígena. Aqui temos uma cerâmica que apresenta alguns desses grafismos. Para algumas etnias, para cada desenho criado, há um significado, que em geral se refere aos elementos da natureza, aos animais, à água, à terra, seres sobrenaturais e à própria história daquele povo. Esses grafismos geralmente aparecem nas decorações das cerimônias, enfeites corporais, objetos, e é sim uma forma de manter a sobrevivência da cultura dos povos originários. Mas vale lembrar que os povos indígenas são diversos, são múltiplos e possuem identidades diversas. Hoje vamos ir além do nosso território e iremos conhecer o povo Assurine, lá do Xingu, que apresenta práticas de arte gráfica bem complexas e elaboradas. Nós vamos acompanhar agora um vídeo que traz um estudo de um professor chamado Ricardo Arthur Pereira de Carvalho. É importante destacar que ele não é indígena, ele realizou apenas um estudo e, a partir do ponto de vista dele, um não indígena produziu um vídeo, uma animação da aproximação das pinturas corporais com os elementos da natureza. Esse trabalho dele foi conclusão do Curso Superior de Desenho Industrial e Comunicação Visual pela PUC do Rio de Janeiro. Vamos assistir?
E aí, com essa animação ficou mais fácil compreender do nosso ponto de vista o que os desenhos pretendem representar, não é mesmo? Acompanhe na tela agora mais alguns exemplos e veja se você consegue identificar qual é o seu simbolismo. Que elemento da natureza lembra você? Espiga de milho. Muito bem. E este? O que lembra? Borboleta. Muito bem. E este? Feijão. E este daqui? Peixe grande. E por fim, este daqui? Favo de mel. Você pode perceber que o registro desses grafismos é feito com tinta e geralmente elas são produzidas a partir de matéria-prima da natureza, como o urucum, que temos aqui para mostrar para vocês, ou do genipapo. E normalmente são usados gravetos finos e flexíveis, usados como pincel. Lembre-se que se você tiver vontade de fazer experiências como essas em casa, primeiro peça ajuda para um responsável e faça sempre um teste para verificar se você não tem alguma alergia a alguma dessas substâncias. O urucum vem do urucunzeiro e produz um pigmento de cor avermelhada. E o genipapo, fruto do qual pode se retirar um pigmento de cor azulada. Você sabia que é possível produzir tinta de outros alimentos e elementos da natureza? É só ser criativo e pensar em outros alimentos que têm uma cor escura, forte e vibrante, e que também podem virar tinta. A beterraba é um bom exemplo. Agora, acompanhem conosco o vídeo que nos ensina a fazer a tinta com casca de beterraba. Olá, tudo bem com vocês? Você já parou para pensar em quantas cores a natureza nos oferece diariamente? Hoje nós vamos aprender a extrair o pigmento da beterraba. Vamos lá? Você vai precisar da casca da beterraba e água. Basta deixar as cascas de molho na água por 24 horas em um pote fechado. Pronto! Você já tem o seu primeiro pigmento de beterraba. Mas, se você quer que ele fique mais escuro, você vai precisar de liquidificador e uma peneira bem fina. Basta bater as cascas com um pouco de água, peneirar e está pronto
o seu pigmento, dessa vez mais escuro. Agora você pode desenhar, colorir, experimentar outras possibilidades. Você pode fazer o mesmo com a casca da laranja, bater no liquidificador, peneirar. E agora que tem duas cores, que tal misturá-las e descobrir novas cores? Você pode fazer também com as folhas de hortelã. Basta deixá-las de molho na água. Depois é só macerar, peneirar e pronto, você extraiu o pigmento da folha de hortelã. Outra sugestão é usar o pó do café. Depois que algum adulto passou o café, deixe a borra esfriar, passe numa peneira bem fina e pronto, você já tem um pigmento marrom. Não existe uma única receita certa. O importante é você se divertir, experimentar, usar a sua criatividade. Mas atenção, a nossa recomendação é para você não desperdiçar alimentos. Use sempre as cascas ou aqueles alimentos que não estão mais próprios para o consumo. Esperamos ter despertado em você a vontade de fazer novas experiências e se divertir com as várias possibilidades de colorir a nossa vida com a natureza e o mais importante, sem danificá-la. E aí, gostou das variações? Bem criativas, não é? Dá para fazer muitas cores e muitas experiências interessantes, mas é sempre bom lembrar para você usar as cascas da beterraba para evitar o desperdício de alimentos. Os assurini são conhecidos pelas suas formas geométricas inspiradas na natureza. Casca do jabuti, onça, favo de mel ou cipó. Aplicam no corpo, na cerâmica, em cabaças, entre outros objetos. Agora vamos fazer um registro. Pegue seu caderno, o seu lápis, sua caneta e escreva lá. Registre alguns exemplos de grafismo dos assurini. Você pode, coloquei aqui algumas sugestões. Você pode representar ramos de árvore, favo de mel, espiga de milho, feijão, pescoço do jaguar ou pintura da lagarta. Eu vou dar um tempinho e já retorno.
Conseguiram fazer a atividade? Bom, agora vamos para outra. Lembrando que cada cultura tem o seu conjunto de desenhos e símbolos que formam os próprios padrões gráficos, eu quero que você se inspire nas formas, nos desenhos, nas cores utilizadas pelos povos indígenas e crie um novo padrão de linhas e formas geométricas. Eu vou dar um tempinho para você anotar a consigna e realizar a atividade. Escreva lá no seu caderno, inspirado no grafismo do povo Assurini. Crie um grafismo com um padrão de linhas e formas geométricas. O grafismo indígena é marcado por sua construção em linhas retas. E você já ouviu falar no jogo Cama de Gato? Cama de Gato é um jogo simples que utiliza pedaços de barbante, onde 2 ou mais pessoas usam linhas para fazer formas variadas. Dentro da cultura indígena, o jogo Kentinho Mitsulu se assemelha ao jogo Cama de Gato. Os calápolos, que vivem no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, realizam essa brincadeira, utilizando um fio comprido feito com palha de buriti, traçado e amarrado nas pontas. Eles entrelaçam rapidamente o fio e com os dedos fazem formas diversas de figuras variadas. Aparecem animais, figuras da mitologia e referências bem-humoradas das suas atividades diárias. Os adultos, homens e mulheres, fazem trançados complexos e as crianças figuras mais simples, numa velocidade incrível. As crianças realizam esses trançados e depois passam para a mão de outras crianças, que vão transformando os desenhos, até voltar novamente à forma original. Então, vamos observar na imagem a seguir a foto de um indígena do povo Kalapalo com a sua construção do jogo. Na próxima imagem, nós temos mais uma representação do jogo, onde podemos observar o desenho de um peixe. Você consegue ver? Muito legal esse jogo, não é? Agora vamos assistir juntos a um vídeo que preparamos para vocês com alguns movimentos do jogo Cama de Gato.
Gostaram? Depois vocês podem experimentar e fazer com seus colegas, com seus vizinhos, família. Podem até usar o próprio cadarço para fazer tentativas. Agora vamos finalizar a nossa aula com o estudo de uma escritora indígena. O nome dela é Luciana Vangri Caigangue. Ela é nascida na aldeia de Ligeiro, município de Tapejara, no Rio Grande do Sul. É ativista, educadora e líder indígena do povo Caigangue. Publicou vários livros sobre arte indígena e atualmente trabalha no Instituto Caigangue, no Rio de Janeiro. Uma das obras da Vangri é o livro A Estrela Caigangue, a lenda do primeiro pajé. Vamos acompanhar agora uma contação de história realizada pela professora Daiane, que tem como base a história apresentada neste livro. Estrela Caigangue, a lenda do primeiro pajé, de Vangri Caigangue e Catarina Bessel. Há muito tempo, quando ainda não existiam pajés e nenhuma aldeia e nenhum povo indígena, assim como os Caigangue, muitas pessoas viviam doentes e não tinham muitos remédios. Certa noite, uma estrela que estava lá no céu decidiu descer para a terra. E ao descer para a terra, encontrou uma linda moça e se apaixonou. Ele voltou em forma de um índio Caigangue e a moça também fazia parte daquele povo. Então casaram-se. Foi lindo. Eles não se largavam. Ele não deixava nem um minuto a sua esposa. Inclusive, a levava para a guerra junto com os guerreiros Caigangue. Passado algum tempo, a moça engravidou. E todos festejaram na aldeia, não teve ninguém que não festejasse naquele dia. O homem, então, né, era uma estrela disfarçada, sentiu saudade de casa. Queria voltar a ter o céu todo para si. Mas ele não largaria de jeito nenhum sua mulher, ainda mais agora com seu filho, pois sabia que ele seria o grande herdeiro da terra que ele deixaria. Então, ele não largaria de forma alguma, mesmo sentindo muitas saudades. O povo Caigangue, naquela época, não sabiam os segredos da mata, não conheciam as ervas que poderiam curá-los. E também não sabiam que o filho que aquela pessoa carregava, que era tão importante, tão poderosa, eles não imaginavam que aquele seria o herdeiro dessa estrela que desceu e que poderia salvá-los, ajudá-los. Mas, infelizmente, os espíritos maus, eles sabiam já disso e resolveram fazer qualquer coisa para impedir que essa criança nascesse. Mas, por sorte do menino, seu pai sempre estava ali e por sorte da mãe também, e sempre os protegia. Várias vezes foram os momentos que os espíritos tentaram, então, assustar a mãe, mas lá estava o índio estrela e ajudava. Só que chegou um momento em que ele se sentiu cansado e então convidou sua esposa para que fossem para o céu. Lá estariam seguros. Mas ela não aceitou. Não podia largar seu povo. Ela, não posso ir, disse ela. Gosto daqui. Não sei viver longe da aldeia. Mas aqui, a criança corre perigo, pois ela é especial. Lá estaríamos seguros. Não vou. Não posso deixar o meu povo. Se você quiser ir, vá. E falando isso, ela correu para a floresta e se escondeu na mata. O índio estrela, então, não tinha o que fazer e, novamente, voltou para o céu, muito triste. Passaram alguns dias e, então, ela estava sozinha na mata e resolveu voltar. Ganhou forças, sabia que com seu filho tudo se tornaria melhor e ela nunca abandonaria seu povo, lutaria pelo seu filho e pelo povo até o fim. Voltou para a aldeia, então. Passou algum tempo, mas quando a barriga começou a crescer, começou o sofrimento. Os espíritos a assustavam muito, passavam por cima da oca, faziam barulhos horríveis. E ela então tentava sempre proteger, mas passava muitas dificuldades. Quando a criança nasceu, então,
foi batizada pelo seu avô, porque esse era o costume do povo caingangue, receber o nome pelos avós e não pelos pais. O avô, então, pegando-o nos braços, deu o nome de Kanka, que significa vento, pois naquele dia ventava muito. O menino, então, junto com a mãe, nascera, mas logo no início, seus pertences foram todos estragados pelas raposas, que roeram tudo, rasgaram, e ele ficou sem nada. A mãe chorava muito, não sabia o que fazer, o filho estava sem proteção. Mas então, o seu choro foi alcançar os ouvidos da lua, que era a mãe, então, do Índio Estrela. E, com aquele choro, se apiedou e mandou que as aranhas tecessem uma coberta que cobriria, então, seu neto, que era muito especial, assim como seu filho, pois carregava sua luz. E ela, então, no formato ali, colocou, desceu e fez com que o seu neto ganhasse essa coberta. E se apresentou como uma linda mulher. Chegando para a sua nora, disse para ela não ter medo. Aquilo ali era um presente, pois ela sabia que aquela criança seria especial. A avó Lua então disse: pequeno pajé, saiba que eu amo muito, farei de você um grande homem, você possuirá o dom da cura. Vejo desde já que possui o brilho de meu filho Estrela, posso sentir sua luz, ela é tão forte quanto a do seu pai. Ao despedir-se do menino, a lua falou: minha querida nora, não se preocupe, você nunca estará sozinha. E com isso, ela então percebeu que nunca se sentiria sozinha, né? Eles estariam sempre juntos, inclusive pela proteção da mãe lua e do seu marido, que era uma estrela. Ela sabia que o neto passava perigo, então se transformou a lua em uma anciã e ofereceu ajuda então à nora. A nora não recusou, aceitou a ajuda da anciã, que assim ajudaria a criar o menino e a protegê-lo. Só que os espíritos maus continuavam rondando e o pequeno foi crescendo. E um dia a mãe o levou para perto de um rio para lavar roupa e não sabia que quando a criança dormia, o espírito dela ficava solto. Foi nesse momento que os espíritos maus carregaram então o espírito dessa criança para a mata. A mãe não percebeu nada, voltou para a aldeia e a criança então não parava de chorar. Ao não parar de chorar, a mãe não sabia mais o que fazer. Foi então que pediu para que a mãe Lua voltasse e a ajudasse, pois ela não sabia o que fazer. Então a mãe Lua desceu novamente e falou. Percebeu que aquela criança tinha perdido o espírito, pegou algumas ervas do chão, passou na criança e com aquele galho, ao soltar no chão, viu que o galho secou na hora. O espírito da criança estava perdido e precisava ser resgatado imediatamente. Foi então que ela resolveu chamar seu filho Estrela. Ele então desceu e resolveu levar o menino para dormir aquela noite no céu com eles. No dia seguinte, eles lutariam pelo espírito da criança. E isso aconteceu. A luta foi árdua, mas ao amanhecer o dia, o espírito da criança estava de novo com ele. E então, finalmente, a alma do pequeno pajé havia voltado. E a mãe Lua pediu, por favor, muito cuidado, porque isso pode voltar a acontecer. Nunca mais o deixe assim sozinho. Assim, com a proteção, a criança cresceu e começou a aprender com a anciã, ao qual se tornou muito amigo, começou a descobrir os segredos da mata, as ervas que poderiam usar para a cura, os animais com quem podia conversar para aprender sobre todo o conhecimento da natureza. E com isso, aprendeu muitas coisas. Aprendeu a se tornar, então, aquele que seria o protetor do povo caingangue, o protetor que poderia salvar muitas vidas a partir das ervas e dos segredos que a mata escondia. Ao final de grandes batalhas, que ele também teve que passar pelos maus espíritos, ele se fortalecia cada vez mais. E durante muitos anos, tratou de muitos doentes e de todas as crianças e todos que passavam por ele pediam ajuda. Ele então tornou-se um homem e começou a envelhecer.
Sua amiga, a anciã, então, me ensinou muitas coisas, mas da mesma forma que ela apareceu, um dia ela desapareceu também, na mata. E em sua partida, ela se revelou como a deusa Lua e então falou para ele. Falou mais ou menos assim. O chamou de Cujá, que significa que são os sábios da medicina tradicional indígena. Você veio para ensinar seu povo a combater o mal, com a ajuda dos bons espíritos e da força da natureza. Quando seu fim estiver chegando, você vai sentir a proximidade da morte no corpo. Então, assim como eu te preparei, você também deve passar seu conhecimento à próxima criança escolhida para ser seu substituto. Falando isso, ela se despediu e voltou aos céus. Então, o pajé, já com grande experiência, começou a procurar quem seria aquela criança. Ele ficou muito receoso, com muito medo, e perguntou para a Mãe Lua, como eu saberei que criança será? Ela falou que ele identificaria pela luz que ela carregaria, assim como ele também carregaria essa luz pela herança de seu pai. E então, ele sempre, com muita mansidão e calma, ele passava para todas as crianças o seu conhecimento. E nunca deixou de procurar aquela criança que seria o substituto, o novo pajé. Então, nas noites de festa, sempre contava muitas histórias e as crianças todas ouviam com muita atenção. Porque a alma imortal daquele que for o primeiro pajé dos Caigangue nunca deixaria de existir e nunca deixaria de ajudar aquela grande nação tão amada por ele. Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. E esse foi o nosso recado para vocês. Finalizamos por aqui a nossa aula e até a próxima. Até a próxima.